Ainda na sequência dos vídeos sobre a loucura de Deus, e falando agora dessa loucura canalizada para o povo de Israel, do ousado plano de Deus em conduzir esse povo, vamos meditar um pouquinho sobre o vale de ossos secos, em Ezequiel 37. O livro de Ezequiel é um livro profético, eminentemente profético. E este texto de Ezequiel 37 é uma profecia especificamente para o povo de Israel. As igrejas aplicam de maneira genérica, os pastores aplicam até de modo individual. Isto pode acontecer, a aplicação, mas a explicação é exclusivamente para Israel. Neste texto de Ezequiel 37, Deus mostra ao profeta Ezequiel um vale repleto de ossos secos, ossos espalhados, cadáveres já só transformados em ossos, a cabeça numa parte, o braço em outro lugar, totalmente desconjuntado. Não são esqueletos formados, não são os ossos juntos, são ossos secos e espalhados. O fêmur num lado, o tórax lá no outro lado, a cabeça aqui, os braços no outro lugar. E Ezequiel viu então um vale repleto de ossos, ossos secos, cadáveres desconjuntados, esqueletos desmontados. E Ezequiel falou: Senhor, eu estou vendo muitos ossos e ossos secos. Então Deus disse para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos. Profetiza. E Ezequiel profetizou sobre aqueles ossos. E aqueles ossos que estavam espalhados se reagruparam, formando vários esqueletos. Então a mão que estava longe, ou os dedos das falanges, vieram cada qual para a sua parte, cada qual para o seu conjunto, e os ossos que estavam espalhados começaram se procuraram ao outro, e os esqueletos foram se montando. Então agora, depois da profecia de Ezequiel, já havia esqueleto. Não eram apenas ossos espalhados, eram esqueletos, mas ainda esqueletos. E Deus falou: filho do homem, profetiza sobre esses ossos. E Ezequiel profetizou. E agora não mais ossos espalhados, agora não mais meros esqueletos, porque aqueles esqueletos começaram a receber carne, tendões, nervos, músculos, pele. Então já não eram mais ossos espalhados, não eram mais esqueletos, eram cadáveres. Olhando assim, então, poderíamos dizer, são pessoas mortas. A primeira visão era de ossos espalhados. A segunda visão era de esqueletos montados, mas ainda esqueletos, sem carne, sem ossos, sem carne, somente os ossos. A terceira visão, depois da profecia, era cadáveres. Não mais ossos, não mais esqueletos, mas cadáveres, mas ainda sem vida. Então Deus falou com ele, com Ezequiel: filho do homem, profetiza. E sobre esses cadáveres, então, veio o Espírito. E eles ficaram em pé. E tornaram-se um forte exército. Vejam, ossos espalhados, esqueletos, cadáveres e agora um exército formidável. Isto tudo tem tudo a ver com Israel. Olha o milagre que é Israel, e aí você vê a sábia loucura de Deus em tratar com Israel. Quando Deus, há mais de 4.000 anos, prometeu a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão creu nisto. Mas os séculos foram se passando, as circunstâncias geopolíticas mudando, Israel andando em pecado, e então, por 2.000 anos, Israel ficou desaparecido. Não havia mais o país Israel. Agora, deixe-me perguntar a você. Você é descendente de algum povo? Você é descendente de italiano? Descendente de espanhol?
descendente de alemães, você é descendente de africanos, mas se você já está no Brasil há 4 ou 5 gerações, mesmo que os seus antepassados tenham sido alemães, mesmo que os seus antepassados tenham sido ingleses, você nasceu no Brasil. Você não diz eu sou inglês. Você não diz eu sou alemão. Você não diz eu sou espanhol. Eu sou italiano. Você diz eu sou brasileiro. O judeu não. Aonde quer que o judeu nasça, ele é judeu. Como cidadão, ele é cidadão daquele país onde nasceu. Mas ele é judeu. Agora pense, por 2000 anos sem existir o povo judeu, oficialmente, e Deus assobia, e de repente, aonde estavam os judeus, Deus começa a trazê-los de volta para a sua terra. Aqueles ossos secos que Ezequiel viu representam os judeus espalhados, os ossos secos espalhados. A segunda etapa da profecia que Deus fala com Ezequiel, profetiza sobre os ossos, para que esses ossos se ajuntem e formem esqueletos, é uma segunda etapa do plano de Deus com relação a Israel. Deus conduzindo os judeus, preparando-os. A terceira etapa de Ezequiel profetizando sobre os ossos secos e eles tendo carne sobre si, é Israel, os judeus voltando para Israel. Agora, essa quarta etapa de o profeta profetizando sobre aqueles agora cadáveres e eles tornando-se soldados, eles ficando em pé, não mais ossos espalhados, não mais esqueletos, não mais cadáveres, mas agora pessoas, soldados, guerreiros. Essa é a quarta etapa. Israel hoje está na terceira etapa. Israel não chegou ainda na quarta etapa. Israel voltou para sua terra, os ossos foram cobertos por carne, existe tendão, existe nervo, existe músculo, existe pele, mas Israel ainda está, entre aspas, morto. Israel ainda não voltou para Deus. A loucura de Deus é dizer: Israel ainda voltará para mim. Este povo ainda será uma potência, muito mais do que é hoje. Somente um Deus que é louco o suficiente para ser sábio é que teria coragem de falar que um país daquele tamaninho ainda será uma potência mundial. Olhe para Israel, veja Israel, acompanhe a história de Israel e você vai dizer: que loucura!